Da vitória do São Paulo. Tadeu, amado irmão, pode sentar, a noiva do Cordeiro Santo. Pode sentar. Boa noite a todos, irmãos. Paz seja com todos, viu? Muito importante essa comunicação em avisar a igreja que nós temos uma livraria, né? Seria muita crueldade da sua parte. A pessoa é infiel na oferta, é infiel no dízimo, e na hora de abençoar também é infiel à igreja, porque tem uma livraria, compra na internet, né? A gente não criou aquilo ali por um mecanismo de arrecadar, etc e tal. Sempre foi, tudo que tem se criado aqui, irmão, eu sempre falo, não é recurso nenhum que entra ali, apesar de todo o recurso do truck, do ser lá, do ser investido aqui na obra, mas quem não come hambúrguer oferta, quem oferta come hambúrguer, dá no mesmo, é mais para facilitar você, entendeu? Fazer com que você seja de forma satisfatória aqui, bem recebido, né? Bem atendido, na verdade. E eu acho que essa questão de Bíblia, de estudo, a gente precisa muito rever, né? E ter essa paixão, não é a quantidade de Bíblia você dizer, sou super crente, olha a minha biblioteca, não adianta ter muita Bíblia e ter pouca prática, né? Mas acho que todo cidadão, todo cristão deva ter pelo menos uma Bíblia de estudo, e se for um cara ousado, vai daí para diante, pegando a linguagem. Inclusive hoje, havia comentado com a Amanda, hoje nós iremos negociar a Bíblia de estudo de ordem cronológica. Acho que amanhã a gente consegue ver de forma legal, e já vou pedir ela para trazer 100 Bíblias de ordem cronológica, está bem barata. A Bíblia de ordem cronológica não se traz para a igreja, tá legal? Ela é uma Bíblia de estudo em casa, então ela vai ser de uma capa, brochura. O que é brochura? Aquela capa de papelão, onde você só tem ela em casa para estudar. Se você trouxer ela para cá, você vai ficar totalmente perdido, que ela é tudo fora, ela é na ordem, e a nossa Bíblia comum é fora da ordem, entendeu? Ela refaz os fatos todinho. Então nos próximos dias você vai ter essa novidade. Se puder sempre fazer isso, por aqui, avisar, entendeu? E será sempre muito agradável. Amém, amados? Recados aí, amigos, por favor. Vamos aos recados aí, para que a gente também passe a você, nesse horário de culto, as informações do que está acontecendo na vida da sua igreja. Culto de casais, agora na última terça-feira do mês, né? Sem ser essa, agora próxima, a outra, ok? Participe, tem sido muito legal, muito edificante para todos que têm vindo aí, tem dado um número bem grande de casais, isso é muito bom, né? Então eu acredito que você ainda que não veio, marque o seu primeiro, e você que já veio nos outros, não falte esse, beleza? De manhã eu lancei uma promoção, pergunta para mim qual? O casal que vier, a mulher vai ganhar um presente, pergunta qual? O marido esse dia vai levar você para jantar fora e dormir fora. Ele vai deixar a mesa preparada em casa e a rede lá, estou brincando, né? Ele vai lhe levar para jantar e dormir fora, amém? Profetizo que você vai pegar aquele apesão lá, aquela suíte lá no C-Design, lá em frente aquele marzão assim do Recreio, tá bom para você, não? Aquele banheiro em que você está entre o quarto e o banheiro, e se você não ligar a luz, né? O vidro fica, não deixa que você veja os dois ambientes, mas quando você liga a luz, aí você olha e vê o banheiro todinho. Ah, te peguei! Muito bacana. Tem alguém comigo, não? E aquele travesseiro delicioso, que só a rede de hotelaria que tem um travesseiro daquele, né? A gente tenta comprar pena de galinha, é pena de papagaio, mas nunca acerta a pena de ganso, né? Encontro com Deus, no próximo dia 29, que é o nosso último fim de semana do mês de setembro, né? Nós temos talvez o último encontro com Deus do ano. Até então será o último encontro com Deus do ano. Então não perca aí, encontro com Deus. Quem já fez, faz 2 barulhos. Um barulho é para você e outro é para dividir com quem está do seu lado. Vai lá, 1, 2, 3. Próximo anúncio aí, por favor. Beleza? Próximo anúncio, obrigado. Batismo nas águas. Quanto tempo eu esperei, Graças a Deus saiu um flyer do batismo aí, será no nosso sítio, como tem sido, né? Então é o último batismo do ano.
Teríamos um batismo agora no mês de setembro, mas foi juntado com esse aí, um batismo só no mês de novembro, que é no dia 4, né? Véspera de Santa Ceia já. Então, vamos levar 300 pessoas ao batismo. Amém, pessoal? Vamos lá, o pessoal da consolidação, preste bastante atenção nisso, ok? Já teve essa aula de hebraico, eu vou refitar agora. Está tendo na nossa igreja módulos, aula gratuita de hebraico, irmão. Aprender um pouquinho da linguagem original, etc. Nosso professor, mestre, doutorado, né? Está ali. Nosso irmão Jefferson tem nos abençoado com a sua disponibilidade do conhecimento e de tempo. Então, faça essa aula gratuita. Pastor, como eu faço? É só estar aqui todo domingo às 4 da tarde, beleza? Próximo fly deve ser o de Libras. Outra coisa também, nós temos aqui na nossa igreja um curso de Libras. Temos recebido algumas pessoas e também esse assunto tem afamado aí, né? Pessoas com dificuldade aí auditiva, e nós estamos aqui fazendo um curso e estamos também praticando aqui no culto. Ó, para ter noção, teve de manhã a Bárbara aqui mencionando aqui o pessoal no louvor e na palavra. Não tem à noite pela falta de aplicação, de conhecimento e também de pessoas, né? Então, se você tem esse interesse, conhece um pouquinho e quer trabalhar nessa área, a nossa irmã Bárbara Viegas está disponível também, dando esse curso todo domingo, no mesmo horário, às 4 da tarde. São 1 horinha só de aula de hebraico e 1 horinha de aula de Libras, tá bom? Acabou? Vamos lá? Ok, muito bom. Só quem vai, diga amém. A dona Emília até ficou de pé lá, gente. Oi, dona Emília, vem cá, dona Emília. Fala. O que a senhora quer? Para você. Faz um pedido de uma Bíblia extra grande. Ô, pastora, a dona Emília quer uma Bíblia extra grande. Você vê uma Bíblia extra grande para ela? Dona Emília, se não chegar a Bíblia, a gente ora pela sua visão. Tá bom? Porque aquela que te ouviu eu lendo é extra grande. Tá bom. Mas só que ela tá com preguiça. Tá bom, amor. Quem ama a dona Emília, gente? NVT, a gente vai arrumar para a senhora. E eu, crente, que ela falar, pastor, o meu filho já começou a pagar o meu Israel. Pessoal, em Israel aí, a nossa igreja está iniciando a primeira caravana para a Terra Santa, né? E nós iremos em 2 países, tanto o Egito quanto também Israel. Então, não iremos mais ficar com uma caravana de 2024. Tem até fichas lá para a caravana de 2024, mas ninguém chegou junto. Então, imagina, se eram 12 meses, passou para 11 agora, daqui a pouco para 10, aí vai ficando mais apertado e mais, aumenta mais o valor. E a mesma coisa agora também para agosto de 2025, tá? Já mudou o mês, estamos em setembro, iremos para outubro. Se você não preencher e começar agora, você não vai conseguir dividir em 24 meses, na verdade já são 23, mês que vem vai ser 22, então quanto mais rápido você conseguir acertar isso, será muito gracioso para você. Põe esse sonho no coração. Não existe pessoas que não têm dificuldade de pagar a Israel. Lembrando, não é um acerto para a igreja, não é nada para mim ou para qualquer um pastor, nem para o ministério, é algo direto com a agência de turismo Gênesis Brasil. Contratamos a agência, a nossa caravana é $3.700, ok? $3.700, não é R$3.700. Pastor, é muita grana. Bom, você não está indo para Cabo Frio, irmão, você está indo para Israel. Você não está indo para uma cidade diferente aqui no nosso Brasil, você está indo para outro país. Detalhe, 2 países, tá? Você vai para Egito e você vai para Israel depois. E hotel pago, café da manhã, janta, todo o translado, os tickets para entrar nos lugares no qual são privados e por aí vai, ok? Outra coisa muito importante também salientar aí é que essa caravana ela vai mexer com a vida espiritual da igreja, ela traz uma atmosfera diferente, né? Então ponha no seu coração, dê uma prioridade a isso e vai pagando até lá.
Mande um beijo para o senhor Silvio Santos, viu? Tenho sentido falta, tá? E acabou os anúncios, né? Muito obrigado. Pessoal, anúncios encerrados, dá a mão para quem está do seu lado. Vamos levantar um clamor agora pela vida da nossa irmã Inês, que está hospitalizada, está tendo alguma dificuldade no seu tratamento. Irmã Inês se encontra internada no Hospital Albert Schweitzer e hoje migrou até para a Sala Vermelha. A nossa irmã Inês é aquela que sempre nos atendeu, aquela irmã culposa, uma delas no qual fazia sempre aquele cheiro do almoço, invadia o nosso café da manhã espiritual quando a gente estava pregando. A irmã que já lhe atendeu diversas vezes, a irmã que já nos abençoou tanto nos nossos retiros, fazendo nossas comidas e etc e tal. A irmã que mais cantava aqui na igreja e acreditamos que voltará cantando ainda mais. Amém? Pai, oramos agora pela vida da nossa irmã Inês, pedindo ao Senhor que o Senhor tome o estado dela, no qual ela se encontra agora, nas esferas físicas sobre os seus exames, que o Senhor possa pôr a sua mão e trazer, meu Pai, a cura desejada e almejada, retirando toda a inflamação, retirando tudo aquilo que é diagnóstico ruim, recuperando ela, Senhor, dando habilidades, meu Pai, aos médicos para que possam cooperar também, que as medicações sejam aquelas de verdade que ela precisa, que o tratamento seja adequado no qual ela precisa e que entre também junto com a junta médica o milagre tão desejado e esperado. Toma o seu corpo em tuas mãos, meu Pai, a sua mente em suas mãos, os seus órgãos, meu Pai, em suas mãos. Toma o seu sangue, os seus nervos, a cada, meu Pai, a cada aparelho interno da sua filha, a cada membro do seu corpo, e pedimos ao Senhor, desde a junta, medulas, sangue, ossos, meu Pai, pele, nervo, toda a sua mente, o seu coração, e entre, meu Pai, com a tua provisão nessa noite hoje. Oramos e pedimos, assim como aquela comunidade também pediu a Pedro pelo ressurgimento, o ressurgir de Rod, aquela mulher que era tão útil para aquela comunidade, no qual ela havia se compadecido e ido à morte. Traga de volta a nossa irmã querida, a nossa irmã amada, chamada Inês, Maria Inês. Tomamos agora em oração e intercessão, não somente ela, mas toda a ala no qual ela se encontra internada, na verdade, a todo o hospital, os enfermos, Senhor, que haja agora um toque do Senhor sobre a instituição hospitalar Albert Schweitzer, Senhor, que o Senhor toque agora com o seu sangue poderoso, carnesim, o sangue que nos deu o direito de tomarmos posse da cura, posse, Senhor, do impossível. Assim te oramos nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Quem crê no milagre, diga amém. Aplauda o Senhor aí no seu lugar. Todo o respeito a toda a família, não pedi nem autorização para orar por ela, mas nos sentimos na responsabilidade de colocarmos também ela no âmbito familiar, família da fé. Terça-feira tivemos lá eu e minha esposa, e ela disse que a música dela era da Léa Mendonça, né? Se tentares contra mim, se prepare, vão se arrepender, estou em Cristo, sou imbatível. É claro que vou vencer, estou orando e jejuando, descansando em Deus. E o tema da canção é: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Que Deus toque na mente dela através dessa canção também. Amém, amados? Irmãos, nós iremos aqui agora entrar adentro a palavra de Deus, que ela possa falar profundamente aos nossos corações. Tivemos um culto totalmente diferente nessa manhã. Quem veio de manhã? Uau, que legal, repeteco, né? Beleza, de manhã nós fomos a Canaã, apresentamos às pessoas que vieram de manhã o nosso novo templo, né? Inédito, na verdade inédito, não é repetido, a igreja que será a igreja das crianças e dos jovens. Para quem está desantenado ou para quem ainda não percebeu, nós adquirimos, não de uma forma de aluguel, né? Nós compramos um templo, uma igreja que foi construída como igreja ao outro lado da rua. Estamos cheios de projetos. Nos ajude nesse quesito, nessa oração, que pessoas habilitadas e que sejam que tenham essa habilidade e esse QI, né, que nos ajude para que a gente possa conseguir um sinal de trânsito para frente da nossa igreja,
para que a gente possa atravessar ao outro lado sem perigo algum, tá legal? Lembrando, irmãos, colocando sinal, respeite sinal, senão não vai valer a pena, né? Então nós iremos colocar um sinal, porque haverá uma grande passagem de lá para cá, de pessoas, né? Pais e crianças, etc e tal. Estamos precisando de um sinal, estamos precisando, como o pastor Sérgio falou, apenas que legalize o nosso retorno da esquina, ok? Porque retorno a gente já faz, não é? Estamos precisando que legalize. Hoje fui até com o menino lá, vimos aqui uma condição que acredito que o responsável também, no qual mexerá com isso, também fará o retorno da forma no qual nós vimos lá hoje, será muito bacana. E também pedimos que coloque outro sinal mais à frente. E outra coisa, nós tínhamos aqui um ofício, né, no qual liberamos esse ofício ao 14º Batalhão, pedindo um carro da viatura da Polícia Militar que parassem na frente da nossa igreja ou nas adjacências, né? Para quê? Para que essas galera engraçadinha que vive passando de moto e de bicicleta para lá e para cá, não faça de nossos irmãos em Cristo mais um refém do que tem acontecido por aí. Então, nós também estamos clamando a Deus para que isso volte. Tínhamos, né? E tiraram, mas a gente vai fazer essa reivindicação novamente. Ainda mais isso aqui, ó. Não sei se você entendeu, a gente está com estacionamento lá, aqui do lado, vai continuar, tá? O terreno é nosso, não vendemos nem nada, como estacionamento, e pode utilizar para qualquer tipo de atividade que queira, ok? A igreja do outro lado e aqui. Aí se você olhar na esquina, tem um símbolo ali, Xaramandaia. Nós estamos sobre isso, ok? Sobre, esse grau aí, esse nível, né? Nós estamos sobre isso aí, então Deus já marcou o território, ok? E a minha vontade é que a pessoa que venha fazer o retorno, que haja necessidade de remover essa estátua que está ali, justamente nela, vai remover ali, ok, queridos? Beleza? Só o Senhor é Deus, amém? E de manhã, falando esse assunto, de manhã, nós fizemos aqui uma palavra, e o tema da palavra foi Reobote, o que a gente vive, o que é a nossa igreja. Você acredita, irmãos, que existem pessoas que estão aqui, mas nem sequer possam saber aonde está escrito, na verdade, a palavra Reobote, e qual a origem da palavra Reobote, e como foi fincada e fundada, como foi aplicada e para que a serventia dela? Existem pessoas, irmãos, que têm vasto conhecimento da Bíblia, mas nunca se deparou. Aí todo mundo que para aqui em frente fala, Reobote significa o quê? Mas a pessoa pregador, é levita, 40 anos de evangelho, 30 anos de evangelho, mas não conhece. Também ninguém tem a obrigação de conhecer o significado da palavra. O nosso dever é explicar. Então que hoje mais uma vez seja isso. Só que a palavra de Reobote hoje, ela está totalmente tensionada a esse novo conceito que nós tivemos hoje, essa nova conquista que nós tivemos hoje. Porque Reobote, irmãos, repete comigo, Reobote é constante abertura de novos poços. Reobote é você chegou aqui e começou a enxergar áreas da sua vida no qual precisam ser desentulhadas, e você vai começar a desentulhar e tirar as pedras, né? O que é entulho, o que são empecilhos em que a água não possa fluir e brotar daquele lugar. De repente, uma vida sentimental, uma vida profissional, uma vida ministerial, né? Uma vida na sua própria saúde, a área emocional sua, física. Então é Reobote para todas as áreas. Reobote não quer dizer apenas também para você, porque no que tange ao assunto de Reobote, Isaac cavou, mas Isaac não estava sozinho. Não era somente ele em Reobote, era um povo, era um rebanho. Diga assim, eu e minha casa ficaremos ao redor de Reobote. Amém, pessoal? Então quero diluir essa fala com vocês hoje. Serei bem breve ao que tange a palavra de hoje e bem direcionado para que você tome posse e saia daqui energizado, cheio de fé, cheio de declarações no mundo espiritual, e tome posse. Na verdade, Reobote já começou. Se tiver alguém levantando a mão, já começa a entender com mais facilidade essa questão, beleza? Diz assim, Gênesis capítulo 26, verso 1. Gênesis 26, verso 1. Posso ler? Posso ler ou não posso? Não está vazia a igreja, mas também não está cheia, né? Aqui de manhã estava entupido, irmãos. A galera vem em peso de manhã. E completando de manhã, ao atravessar aqui e chegar à igreja lá,
os pastores, os supervisores fizeram um baita de um café da manhã. Foi algo fabuloso. Então, obrigado a quem cooperou, ajudou, as irmãs que fizeram um bolo. Estava delicioso o bolo? E o café estava gostoso? Foi eu que fiz o café. Levamos as máquinas de café para lá, o pessoal só apertava o botão, cappuccino, mocassino. Quando falaram assim, é de graça, o pessoal pá na máquina. Aí deu tilt na máquina, né? Teve muitas frutas lá também, né? Um café da manhã fabuloso. Louvado seja o Senhor, viu? Vamos lá, verso 1 do capítulo 26. Quem pode tomar nota comigo? Por favor, acompanhe aí a leitura. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque. Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu para Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, faça o que eu lhe mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas as terras a você e também aos seus descendentes, conforme prometi de forma solenemente a Abraão, que é seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos, repete, tão numerosos, quanto as estrelas do céu. E darei todas essas terras a você, repete comigo, todas essas terras. Por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvido e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos e decretos e instruções. E o cuidado, verso de número 20, verso 12, por favor. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e deseje para ela assim: rico e influente. Está muito cabisbaixo você, viu? Esquece o jogo de futebol, irmão. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: é tua cara esse versículo, é o teu perfil, rico e influente. É ou não é, Daniel? É ou não é? Olha para o marido, deseja isso para ele. Fala, rico e influente, porque bonito não tem nada, né? Então, declare para essa pessoa do seu lado: rico e influente. Beleza? Não chame de bonito, beleza? Mas rico e influente. Agora, olhe para cá, por favor. O texto começa a dizer no verso número 1 que há uma necessidade. Qual é a necessidade? Fome. Olhe bem e veja as páginas da Bíblia, porque fome existe em todas as épocas e crise existe em todas as épocas. Porém, a crise existindo, Deus sempre levanta alguém para driblar a crise, e Deus sempre prover na vida no qual Ele levantou. Na vida de José, houve necessidade de uma escassez durante 7 anos. Na vida de Elias também, como foi mencionado aqui, 3 anos ou 3 anos e meio, sem chuva. Então sempre há uma necessidade, mas Deus sempre levanta alguém como resposta. É esse que está do seu lado, o rico e influente. Só que o texto diz que faz-se menção de alguém que veio antes de Isaque. Quem é esse alguém? Nada menos que o Abraão, o pai de Isaque. Se você olhar em Gênesis 12, o texto vai dizer que Deus prometeu que abençoaria Abraão, aqueles que abençoassem Abraão, e também amaldiçoaria aqueles que não tinham empatia, aqueles que não abençoassem Abraão. Aqueles que não ajudassem Abraão acabaria atrapalhando, e Deus ia intervir nessa ação. Então a bênção no qual nós estamos falando, do nome aqui, o progenitor, Senhor Isaque, nada menos, nada mais, é o filho de Abraão, aquele que nós falamos categoricamente, o nosso pai na fé. O Abraão, aquele que saiu da terra de Ur dos Caldeus, obedecendo a Deus, sem um GPS ligado, sem uma rota definida, e somente pela palavra de Deus, aquele que errou, mas se redimiu, aquele que saiu com 75, mas foi pai com 100, aquele que tinha um filho chamado Isaque, cujo qual agora tem a sua idade medieval, a sua idade já completada, o seu pai já havia morrido, agora Isaque tem que dar continuidade à sucessão, o nome. Ele tem que dar continuidade ao legado, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então estamos no meio.
Só que agora tem uma crise, mas Isaac é a resposta. Agora tem uma crise de fome, e Deus vai dizer para ele assim: não desça ao Egito. A primeira coisa que nós devemos destacar nessa noite é: qualquer necessidade nossa nos remete a pensar a vida do Egito que a gente tinha, sim ou não? Fala a verdade, não minta, sim ou não? Porque a vida do Egito, a gente sempre dá aquele jeitinho, aquele quebra-galho, e por muitas vezes esse jeitinho, esse quebra-galho são quebras de princípio para com Deus. A gente tem que dar um jeito, temos que mentir, temos que negociar aquilo que não pode mais, fazer aquilo que não respeita mais a gente, a nossa fé. Para quê? Para dar um jeito, né? A gente tem que se virar nos 30. Aí Deus está dizendo assim: tem fome, tem necessidade, eu estou vendo tudo, mas fica onde eu mandei você ficar, permaneça fiel a mim, não precisa negociar com o Egito, não precisa assinar contrato com o Egito, não precisa retroceder com o Egito. Se eu tirei de lá, jamais deve voltar para lá. E Deus faz um pacto com Isaac na seguinte forma: não precisa voltar ao Egito. Agora, se ele diz, tinha outros países, tudo bem, talvez o Egito seria a grande relevância aqui de prosperidade nessa época aqui, mas se Deus sabe que há uma possibilidade de o Isaac voltar para o Egito, assim como Abraão também teve uma fuga no Egito, então Deus já sabe a inclinação do nosso coração. Deus já sabe no momento de aperto onde a gente vai falar, com quem vai falar, o jeito que vai dar. Aí Deus está mandando eu dizer nessa noite para você, como falei pela manhã também, não é que o culto é repetido, é que o teu horário é agora. Aí Deus está dizendo assim: fala para o meu povo, o que, Senhor? Fala para o meu povo que o aperto que eles passar, a necessidade que eles passar, eu cuido deles, não o Egito mais. Por diversas vezes levantamos a mão aqui e dizemos assim: o Senhor é o meu pastor, então não negocie com o faraó. Se o Senhor é teu pastor, quem vai prover na tua vida é Ele, quem vai prover na tua mesa é Ele, quem vai trazer a necessidade do dia a dia é Ele, quem vai trazer aquilo que você precisa ou aquilo que você necessita é Ele. Repete comigo: não vou descer ao Egito. Só que o texto diz, bota o verso 1, que a fomezinha não era aquela uma conta paga. Talvez esteja alguém aqui vivendo o maior momento da sua vida chamado terrível. Pastor, eu estou no momento terrível da minha vida, igual a Isaac. Agora olha o que o texto vai dizer, que Deus falou para ele: se não desça, não negocie, eu vou prover. Por isso que nós lemos aqui que ele semeou 100, ele semeou uma quantidade de semeadura e colheu 100 vezes mais. Por que ele colheu 100 vezes mais? Por que a terra deu mais do que era necessário? Porque tinha uma palavra de obediência que ele cultivou ela. Ele guardou a obediência. Os obedientes, eles sempre colhem uma medida extraordinária, uma medida recalcada, uma medida sacudida, uma medida transbordante. Eu quero dizer para você, irmão, que semente só é um meio no qual Deus vai fazer e conduzir, mas no meio da semente tem a palavra milagre. Deus planta, meu irmão, Deus faz brotar da terra o teu fruto, e o teu fruto será um fruto viçoso. Tem alguém para receber isso aí? Uma fome terrível atingiu a região. O sol pega em todo mundo, Adriana. A chuva pega em todo mundo. Uma fome terrível. Que fome terrível, uma crise terrível pegou toda a região. E Isaac estava liderando o seu rebanho agora. E o texto diz que ele mudou para Gerar, aonde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. De forma categórica, os filisteus são apresentados na Bíblia sempre como inimigo de Israel. Não as pessoas, mas o que eles creem, o que eles praticam, né? Sempre assim, os filisteus, o que eles cultuam, o que eles fazem, nunca foi compatível com aquilo que Deus quer para o seu povo de santidade. E ele está fazendo a diferença, habitando nesse lugar, mas sendo diferente. Só que nesse lugar existe um rei, chamado rei dos filisteus, Abimeleque. Mas o Senhor desse lugar é Cristo. O Senhor desse lugar é o nosso Deus. Porque Ele falou: irei com você por onde quer que você andares. Está comigo aí, não? O Senhor apareceu a Isaac. O Senhor apareceu a Isaac em qual momento? O momento que ele mais precisava, o momento da fome terrível, o momento da crise terrível, o momento que ele poderia largar tudo e errar como seu pai errou também, tendo a opção de deitar com Agar. Ele poderia agora negar ali a sua paternidade, negar ali a sucessão paterna, quebrar essa geração. Deus de Abraão e Deus de Jacó poderia ter rompido ali com Isaac, mas Deus, Ele sabe, Deus sempre aparece. Quando Deus aparece é para sinalizar para a gente
quando Deus manda uma palavra para sinalizar para a gente que dá para a gente continuar. Sabe aquela coisa assim, está esquentando, é o que Deus faz com a gente. E não foi outra coisa que você vai fazer nesse culto, a não ser Deus dizendo assim: eu conheço as tuas crises, eu conheço a tua dificuldade, eu conheço a tua necessidade, eu conheço os teus planos, eu conheço os teus sonhos, eu conheço os teus propósitos, eu sei que tu bem queres, mas os meus pensamentos são ainda mais altos que os seus pensamentos. O Senhor apareceu para Isaac e disse: não desça ao Egito, faça o que ele mandar. O Senhor deu uma negatividade e uma positividade para ele. Qual a negatividade? Não precisa se misturar, não precisa se vender, não precisa se corromper. Senhor, o que eu vou fazer? Faz só o que eu te mandar. Incrível, né? Só o fato de Deus falar assim: não desça ao Egito, já era uma forma natural de dizer assim: se Deus mandou não negociar, então Deus tem uma proposta. Mas algumas mentes são tão enfraquecidas que Deus tem que falar o que Ele vai fazer, senão alguém não acredita. Aí Deus fala assim: não desça ao Egito, faz o que eu te mandar. E nessa faz o que eu te mandar tem uma esperança, Deus vai dar o próximo sinal. Deus está dizendo assim: fique conectado ao próximo passo. Você está entendendo? Que a mensagem nunca termina hoje, Deus vai dar o próximo passo. Levante as suas mãos e diga assim: Deus não dá nada explicadinho. Se tu não falar, não tem graça, crente. Deus não dá nada explicadinho, Ele explica no caminho. Recebe isso, amigo, senão depois você vai pedir oração de novo. Levanta a mão e faça isso. Diga: Deus não dá nada explicadinho, Ele explica no caminho. Aí Deus vai dizer: qual o próximo passo? Habite aqui como estrangeiro. Ou seja, o que é estrangeiro? Eu estou numa terra que não é minha, estou vivendo num lugar onde eu não tenho muito conforto, não é meu, estou vivendo de favor para alguém, estou vivendo a dependência de alguém. Deus está dizendo: eu sei que você está assim como estrangeiro, eu sei que você é passageiro, não está como você queria, não mora onde você queria, não está num trabalho que você queria, não está na função que você queria, mas é momentâneo. Quando Ele fala de estrangeiro, Ele está dizendo: é passageiro. Então diga para duas pessoas do seu lado: essa crise que você passa é momentânea. O que é permanente na sua vida, diga lá, são as promessas de Deus. Então diga para essa pessoa em voz audível, bem alta, diga assim: as crises vão passar e a bênção vai permanecer. Quem pode aí reagir no seu lugar? Habite aqui como estrangeiro. Sabe o que é estrangeiro? Estou me sentindo um peixe fora d'água. Estou trabalhando, o que eu ganho não dá para pagar as contas. Não estou morando no lugar que eu queria. Não estou conseguindo terminar o que eu queria, a obra que eu comecei. É estrangeiro. Coisa de estrangeiro assim, não estou muito confortável, né? É como se você estivesse morando de favor na casa de alguém. Você queria tanto ter o seu lar. É como se você estivesse cuidando do filho de alguém e não pode gerar o seu. É um estrangeiro, é uma fase, é uma estação, mas a estação desejada para você é a próxima. Está comigo aí? O BRT tem todas as estações, a sua vai chegar. Eu estou falando para crente, irmãos. A sua estação é a próxima. Habite como estrangeiro aqui e eu estarei com você e te abençoarei. Opa, estou num lugar onde eu não queria. Mas o que vai fazer eu ser bem sucedido nesse lugar? Deus está comigo. O que adianta estar num castelo, no melhor lugar, na melhor faculdade, no melhor trabalho, com o melhor salário, e a ausência de Deus ser uma coisa real na sua vida? De repente é no deserto onde Deus te encontra. É na tua incapacidade que Deus te encontra, é na tua ineficiência, é quando o teu chão não está nos teus pés que Deus te encontra. Mas o engraçado disso é que Deus fala assim: eu estarei com você, e diz uma fala, e quero repetir ela com vocês: quem tem Deus não tem necessidade de nada. Vou repetir mais uma vez, só para os crentes de plantão do segundo tempo: quem tem Deus não tem necessidade de nada. O nosso muito obrigado pela disponibilidade do café da manhã. O nosso motorista ali, irmãos, levanta a mão assim, ó. Aquele homem que levanta de madrugada e vai procurar as frutas mais seletas para a gente tomar um café da manhã, e também para a gente ter uma alimentação bem saudável no nosso retiro. Tem sido esse homem que Deus tem usado. Quando você for orar hoje, entregue essa vida, essa família e essa empresa nas mãos do Senhor, para que esse homem também colha o fruto do seu trabalho. Tem alguém comigo? Não? Então bata no peito e diga assim: se Deus está comigo, eu não tenho que temer esse deserto. Suzy, diga bem alto: se Deus está comigo, eu não vou temer essa fase. Ponto.
Eu não estou dizendo isso como uma técnica para você gravar, etc e tal. É para você entender que existem estações. Mas independente de você passar por umas estações onde a folha cai, Deus tem molhado a sua raiz, irmãos. Então se Deus tem molhado a sua raiz, se tem pingado e a bica não está seca, é Deus dizendo assim, ó, se contente com o que tem hoje, Senhor, e as folhas e os frutos, vai molhando a raiz que uma hora a folha vai nascer. Ah, 2 pessoas para ter essa fé aí, tem? Aleluia. Os pastores, olhem um para o outro aí, na frente aqui, os supervisores, e profetize sobre a vida desse supervisor assim, diga assim para ele, que a bênção de Deus está sobre a vida dele, independente do deserto que ele esteja passando. Fala, você é um sucessor das promessas de Deus. Amém? É tão bom, né? A gente sabe também que nós, pastores, também temos sonhos e temos familiares e queremos também. E é bom sempre dar esse espaço para a nossa liderança. Se um pastor estiver alegre, sorridente, toda a igreja está feliz, irmão. É ou não é, irmãos? É ou não é? Então começa a abençoar os seus pastores que estão aqui na frente. Estende a mão sobre ele e começa a orar pela vida deles. E diga para eles assim, toda a sua descendência já está na mão do Senhor. Todos os seus sonhos já serão uma realidade no Senhor. As promessas que Deus te fez quando te tirou do Egito estão validadas, nunca perderam a sua essência e nem o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Eu não sei o quanto isso pesa para você, o quanto isso traz um esclarecimento para você. Deus está dizendo para alguém que está abençoando ele fora de um lugar no qual é comum para ele. Comum é Deus falar assim, estou te abençoando se eu estou dentro da minha habilidade. Se tem cliente entrando, se tem produto vendendo, agora Deus está falando assim, eu estou te abençoando mesmo quando você não vê. Você está entendendo? Estou te abençoando mesmo quando você não vê. Quando o texto diz aqui, estrangeiro, é algo que a gente não está habitado, né? Algo que a gente não imagina, não mensura. Como é que vai dar certo? Poxa, já estou no 17 de setembro. Poxa, e esse ano nada vingou, né? O mês está acabando, já é o tempo de uma vida e nada nasceu. Deus está dizendo assim, eu sei que você está se sentindo um estrangeiro, um órfão, né? Alguém abandonado, mas diga ao meu povo, o que, Senhor? Que eu estou cuidando deles. Mesmo você não vendo, Deus te aparece hoje através da palavra e está dizendo para você assim, há um cuidado meu permanente sobre a sua vida. Quer acreditar nisso? Quer acreditar nisso? Quer acreditar nisso? Vou te dar um motivo. Olha o lugar onde você está, olha a palavra que você está ouvindo. Esse é o próximo sinal teu. Aí Deus está dizendo que eu abençoo mesmo em terras estranhas. Ou seja, um lugar que não é meu, um dom que eu não conheço, um trabalho que eu não domino. Deus está dizendo assim, nunca foi sobre você, foi sobre mim. E Deus tem uma descendência. Deus quer continuar. As bênçãos de Deus não vão parar em você. Os nossos filhos e os nossos netos e os nossos bisnetos carregarão esse legado. Você está entendendo? O que nós estamos plantando dará continuidade no futuro, irmãos. É uma herança espiritual sendo passada. Isso aí, Cris, vibra mesmo. É uma herança divina sendo. Se não for isso, para que nós estamos aqui, irmãos? Não estamos aqui por falta de fazer, estamos aqui cumprindo o propósito da nossa vida, irmãos. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar, irmãos. É andando e chorando que nós iremos voltar com nossos frutos na mão, irmãos. Talvez hoje combine mais para você. Você não vê resultado na sua casa. Deus está dizendo, diga para ele assim, parece que ele não vê as coisas acontecendo, mas diga para ele que até nessa estação que não aparece para ele, estou eu cuidando deles. Estrangeiros. Quando a Bíblia diz sobre estrangeiro, ela também diz sobre a nossa permanência nessa terra. Somos apenas peregrinos, somos apenas estrangeiros nessa terra. E essa palavra de estrangeiro, aplicando ela em fase da nossa vida, também nos dá a entender
em que nós somos apenas peregrinos aqui, e assim tão grande, dessa forma iremos aplicar, assim tão grande como nós cremos na salvação e na vida futura, chamada vida eterna, assim também devemos crer que tudo irá se resolver no seu tempo. Deus não perde controle de nada. Eu não sei qual a estação, não sei qual a aplicação ou a fase da sua vida que tem sido uma fase estrangeira, mas eu quero habilitar para você, quando a gente fala, estou num país estranho, a gente precisa da língua, do entendimento daquele país. E Deus está dizendo assim, eu faço isso para ele, eu faço isso para ela. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te dar entendimento para essa fase. Até alguém para receber isso aí, irmão. Quando eu estou num lugar no qual, cujo a cultura, a linguagem não é compatível com aquilo que eu entendo, se Deus não mudar o lugar, Deus me muda para esse lugar. Uau, uau, dá um catuque quem está do seu lado. Fala assim, Deus vai te dar um entendimento novo para você enfrentar o que você não está entendendo. Oh, o Senhor vai dizer para Isaac, Isaac, eu poderia aqui botar você num pedestal, num primeiro lugar e dizer assim, Isaac, eu te amo. Mas Deus vai olhar para a cara de Isaac e falar, Isaac, eu te amo porque teu pai me amou. Uau! Quando ele fala que as promessas que estão sobre Isaac, não era ele somente, ele só estava, na verdade, dando continuidade à linha. É como se acabasse uma linha do carretel e Deus emenda aquela linha e dá continuidade para outro carretel. Você está entendendo quem que você está carregando, Adassa? Está entendendo? São sobre gerações nossas. Aí Deus está dizendo assim, o teu pai me amou, por isso eu te amo. O teu pai me obedeceu, por isso eu cumpro a minha palavra. Tem alguém para receber isso aí, amado? Ei! Verso de número 12 diz, naquele ano quando Isaac plantou lavoura, colheu 100 vezes mais cereais do que ele havia semeado. Aqui nós aprendemos algo fabuloso. Pergunta para mim o quê? Que a obediência vai muito mais do que a quantidade que a gente oferta. Dízimo nunca foi quantidade, oferta nunca foi quantidade, mas foi a paixão que a gente faz, é o coração que a gente tem. E o texto diz que Isaac ofertou uma quantidade, não sabemos a quantidade, só que o texto traz porções e diz que ele colheu 100 vezes a porção maior, pastor Sérgio, do que ele havia plantado. Que cálculo matemático é esse? Qual a faculdade científica de física que explica essa fórmula de colher 100 vezes mais uma proporção no qual a gente está acostumado a massa de pizza crescer, mas tem uma lógica, o fermento. Agora, o que faz uma quantidade ser muito mais produtiva na terra que a gente não vê? Porque as coisas encobertas, Deus há de revelar para nós. Continua fazendo o que você tem que fazer, continua sendo fiel, continua semeando. Enquanto ele estava aí em Gerar, Deus falou, planta nessa terra. Quando Deus fala, planta nessa terra, acampa aí o teu povo nessa terra. Entendeu, Roberto? Acampa, distribui tarefa, funções, e todo mundo armou a sua cabana, etc e tal. Os animais estão bebendo, está todo mundo lá frutificando, e Deus fala assim, agora planta uma lavoura. E ele planta a lavoura, ele dorme, e depois na hora de colher ele fala, pô, se eu plantei 1 quilo, só que tem 100 quilos aqui de fruto. Servir a Deus em fidelidade é mais do que pedimos, mais do que pensamos, ou mais do que imaginamos. Faça assim, por favor. Diga assim, a minha bênção vai ser sacudida. Tem gente que está com um saco de 100 gramas assim, ó. Alarga esse saco. Quando você vai no pipoqueiro, você fala, por favor, moço, dá uma caprichada. Como é que você faz, André? Fala, pipoqueiro, dá uma caprichada. O que o pipoqueiro faz? A batida. Dá uma batida nesse sacão aí, por favor. A pipoqueiro pega lá com o maior carinho, pega o saco de pipoca e ele faz, ó, pá, pá, pá. Aí ele vai e coloca mais pipoca lá dentro. Cabe ou não cabe mais pipoca? Então dá uma sacudida quem está do seu lado e fala, você pode muito mais do que está fazendo. Deixa o conteúdo entrar, deixa as promessas florescer em você. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Salmo 90, verso 12. Tem fruto para dar, planta que cresce. A estação apropriada, é chegada uma nova estação em nossas vidas. Bem-vindo, Rehobote! Eu fico impressionado que quando a gente fala essas palavras proféticas, assim, esses cultos direcionados, como tem pessoas que dão norte nisso. Daqui a pouco o nosso WhatsApp, o nosso Instagram está cheio de mensagem, pastor, eu fiz isso, aquilo, tudo outro, Deus falou comigo, até acertei, etc e tal. Como tem pessoas ligadas.
Eu sei que tem pessoas aqui que estão assim, né? Ai, todo para ir embora, amanhã tem trabalho. Vão viver a próxima quarta-feira como se nada fosse novo. Não tem diferença para ela. Ela não faz crescente de fé. Ela vive por viver. Mas tem uns, irmãos, que eles vêm num culto, parece que eles sobem uma escada, irmãos. Sabe, tem uns que vêm na vigília, parece que subiu no topo da montanha. Tem pessoas que não desperdiçam o tempo que Deus dá para ela. Elas fazem cumprir quando entram adentro a presença de Deus. Ela usufrui. Ela faz com que o pregador prega. Ela mexe com o espiritual. Ela conecta, ela liga na terra, também é ligado no céu. De manhã estava pregando, tinha uma senhorinha de 82 anos. Eu falei, essa irmã é do reteté, mano. 82 anos eu pregava assim, e ela levantava, ela, né? E alguns molengos aqui que estão com a vida lá no fundo do poço, podendo reagir, fica, será que é para mim? Alguém de 82 anos tomando posse, gente de 25 morcegando. Bate nesse saco de pipoca, irmão. Pelo amor de Deus. Naquele ano, quando Isaac plantou lavoura, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Pois o Senhor. Irmãos, aqui está mais um testemunho. A bênção de Deus faz toda a diferença na totalidade que nós temos. Não adianta ter um talento, ter um bom trabalho, ter uma boa casa, se Deus não for contigo. Não adianta. A bênção de Deus faz toda a diferença. A bênção de Deus tem um acréscimo e te dá direito ao descanso. A bênção de Deus é a única coisa que você fala assim, no final vai ser satisfatório. A bênção de Deus é aquela coisa que você chega no final de semana, você fala assim, me surpreendeu a semana passada. Chega no final do mês, você fala, me surpreendeu o ano passado. Chega no final do ano, você fala, superou a minha expectativa do ano passado. Porque a bênção de Deus, ela é progressiva, né? Ela vai te dando experiência, Deus vai se revelando, você vai entendendo, você vai tomando posse, você vai abrindo umas possibilidades, você vai crescendo em áreas, você está entendendo? E vereis a diferença do que serve e o que não serve a Deus. Deus tem promessa para aqueles que temem e andam com Ele. Te colocarei por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não embaixo. Agora pergunta, como pode alguém dizer que está com Deus e tem uma vida derrotada? Pode, é possível, é. Pastor, você está pregando positivismo? Não, estou pregando fé. A única resposta que tem é que essa pessoa não é obediente. Não é obediente. E se ela for muito obediente, então qual é a outra questão, pastor? Então está sendo provada, glória a Deus. Quem é aprovado e testado pelo Senhor, depois de ser aprovado, vai colher o que está retido há muito tempo. Está comigo aí, não? Existem as questões? Existem, mas é impossível alguém que conhece a Deus que não muda de vida. É impossível alguém que tem contato com o Evangelho não tem uma mudança de mente, de pensamento, no falar, no caminhar, no projetar. Tem que ter uma mudança, senão o Evangelho não entrou. Porque a Bíblia diz, vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Se quem não serve está igual a você, tu não é. Tu é igual a ele. Tem que ter uma diferença entre você e quem não serve. Não é que você vai ficar esculachando quem não serve. Olha lá, chulé, né? Não. É que você precisa perceber que alguma coisa na tua vida foi mudada. É olhar, irmão, para o mundo que está confuso e você está centrado. É olhar para o mundo que está perdido e você foi achado. Ei, 99 não é 100. Tem que ter uma diferença, irmão. Tem que ter uma diferença. Não é possível ficar pregando 10 anos, o cabelo do pastor Charles não cresce. Tem que crescer uma hora. Tem que crescer, irmão. Senão, anátema a pregação, né, Charles? É ou não é? Tem que ter uma diferença. Com Cristo a gente precisa melhorar como filho. Precisamos melhorar como pai. Precisamos melhorar como mãe. Precisamos melhorar como vó, como avô, como neto. Precisamos melhorar como casal, como servo, como ser humano. Independente da classe social, de onde mora, tem que haver uma melhora. Porque a nova criatura, ela só é designada quando ela deixa as coisas velhas para trás. O texto diz de Paulo aos Coríntios que quem está, vê que o verbo é presente, né? Quem está, não é quem esteve, quem já fez, é quem está fazendo, quem continua fazendo. Quem está em Cristo, nova criatura é.
Tudo no presente. As coisas velhas, só a única coisa que é a minha mania antiga que ficou no passado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, presente e futuro. Ah, gente, pelo amor de Deus, tem que ter uma diferença. Exige para essa pessoa do seu lado, já está na hora de você melhorar, seu cabeçudo. Chama de cabeçudo no final, só para irritar, saber quem está dentro dele. Se é o diabo que está, vai ficar zangado. Agora, se é o Espírito Santo, vai dizer: ele já tem falado comigo. Tem que melhorar alguma coisa, gente. Não é possível. O cara está na igreja há 5 anos. Quanto tempo eu falei? 5 anos. E na hora de sentar, não paga a conta, não paga o hambúrguer, não melhorou nada. Não melhorou nada. Tem que melhorar. Tem que abençoar os irmãos, sim ou não, vascaíno? O único vascaíno que eu estou vendo um Cristo hoje é você aí. O único. Porque parece que ganharam um título ontem. Naquele ano, quando Isaac plantou, agora o texto diz que Isaac fez por onde? O texto não diz que Deus abençoou do nada. Deus não abençoou sem Isaac fazer nada. O que Isaac fez? Plantar. A palavra plantar significa alguém acreditou, alguém investiu, alguém creu, alguém fez a diferença. Ah, eu quero que Deus faça. O agir de Deus não está dependendo do nosso, mas ele é depois do nosso. Jesus chama Lázaro para fora, ele manda tirar a pedra, depois o Lázaro sai, mas está lá dentro. Jesus vai ter que falar: vai lá, eu já fiz. Então existe uma parte que a gente na verdade somos meros cooperadores, mas você precisa plantar, você precisa fazer, porque no teu feito a bênção de Deus vai revigorar sobre você. Sabe aquela coisa? Jesus está lá fora do barco, em cima das águas, andando sobre as águas, e Pedro fala: vem. Ele fala: então vem, eu preciso andar para me experimentar. E tem muita gente querendo viver milagre dentro do barco. Dentro do barco é história para alguém dizer assim: eu podia ter ido, né? Tive a oportunidade, não fiz, não fui. Era para mim. Poxa Deus, quando virá outra oportunidade? Será que as suas não vão esgotar? E a Bíblia diz: quando tiverem que fazer alguma coisa, use força, entendimento, se empenhe, põe a mão e põe o coração também. Alguém comigo aqui, não? Aleluia. Ah, irmão, sucesso incomoda. Verso 15, por favor. Verso 14. Isaac adquiriu tantos rebanhos e tantas ovelhas e bois que os servos dos filisteus o invejavam. Isaac adquiriu servos, bois e ovelhas. O texto diz tamanha ou tanta coisa que os filisteus invejavam. Lembra que eu falei que os filisteus são inimigos pela cultura? Não são inimigos de pessoa, mas o que o povo de Deus deve pensar, um filisteu pensa diferente. Um povo de Deus não deve fazer, um filisteu faz. Então o que faz separação de muitas pessoas não é simplesmente o lado físico, mas é as emoções e o Deus que serve e a forma de pensar. Aí agora os filisteus que estão do lado ali estão vendo que Isaac está prosperando. E o texto diz uma palavra muito comum para os nossos dias: invejaram Isaac. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Quem quer ser uma pessoa de sucesso? Não, gente, se for para não levantar a mão, fica em casa, né? Quer ser uma pessoa de sucesso? Ou de camisa azul? Levanta aí, irmão, lá em cima. Diga assim: eu quero sucesso na minha vida. Em Deus, né? Agora, você já preparou que todo sucesso traz vista de quem não te enxergava? O sucesso é o seguinte: o teu produto estava no mercado na última prateleira, todo mundo até chutava ele, passava, ou seja, produto de baixo, né? Marca insignificativa, péssima qualidade, está lá. Mas de repente Deus te pega você lá de baixo e coloca você na prateleira do meio, onde todo mundo passa e vê o teu produto, o teu nome está sendo falado, está tudo acontecendo. Está preparado para os olhares de crítica que irão afrontar você? Tem gente que não aguenta crítica. Tem gente que não dorme se alguém não der um like na sua foto, se alguém não comentar, se alguém não curtir, se alguém não te aprovar. Tem gente que depende da fala do outro para entender que está no caminho correto. Se isso não estiver em você, você vai ficar com emoção presa em pessoas. Agora o Isaac, ele prosperou tanto que os filisteus invejaram. Isaac saiu do anonimato agora para ser alguém bem sucedido. Lembra que Deus fez ele muito rico e famoso? Pois é, irmão, quando a tua marca estiver lá em cima, vai ter pessoas que vão olhar para você. Agora, você tem discernimento para lidar com os invejosos?
ou você vai ficar amaldiçoando? Deus chamou você para abençoar e não para amaldiçoar. É aquilo que eu falo e torno a repetir no culto. Pergunta para mim o quê? Irmãos, tem gente te ligando para pedir. E essa pessoa que liga para te pedir é um sinal. Se você olhar para o outro lado, você fala assim: caramba, fulano só liga para pedir. Quem não sofre isso? Todo mundo que atingiu um patamar sofre isso, irmão. Mas do outro lado você fala para cá: caramba, já pensou se fosse eu ligando para pedir para ela? Então, quando Deus muda o teu estágio, você não é mais cauda, agora é cabeça. Quando você não está mais embaixo, está em cima, você vai sofrer perturbações. Você vai trabalhar em casa, vai produzir em casa, com a mesinha pequenininha. Agora Deus te deu uma loja, vai chegar um fiscal e falar: cadê o CNPJ? Cadê a empresa registrada? Isso tudo é o mundo da fama. Você está andando de bicicleta, ninguém te pede carteira de habilitação, aí Deus vai te dar um carro 2024. Você tem que se preparar para quê? A fama chegou para você, irmão. Saiu do anonimato. De bicicleta os caras até buzinam para você sair da rua. Agora de carro, aquele carrão, aquele Corolão 2024, irmão, assim. Anderson, híbrido ainda, ó. Híbrido ainda. Quer o elétrico já? Não? Posso falar do elétrico aqui? Não? Aí as pessoas vão começar a falar: vou parar, deve estar roubando, deve estar matando, né? Deve estar fazendo alguma coisa. Está preparado para isso? Imagine só, irmãos, imagine só. Hoje Deus fazer um vira-volta na sua vida, você botar a tua casa, a casa mais bonita da rua. O que os juízes vão falar? Miliciano, ó. Está roubando junto com o pastor. É um monte de coisa. Eu não é? Está roubando junto com o pastor. Ó, ele e o pastor são fechamento. Ele é o tesoureiro da igreja. Está preparado para ouvir essas coisas? Se não está, irmão, fica onde você está, não mexa no que você não consegue sustentar. Você tem que se declarar, irmão, e saber que os filisteus vão falar. Os filisteus vão falar com motivo e sem motivo, porque é o papel dele. Agora, qual é o teu papel? Estou nem aí. Tira a poeirinha que está no teu ouvido aí, irmão. Tira a poeirinha. Tira a poeirinha que está no teu ouvido, irmão. Eu não quero saber o que os outros vão falar. Hein? Se eu sei que é lícito, se eu sei que é honesto, se eu sei que é puro, como Paulo diz, tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, né? Se há honra e virtude nisso, glória a Deus, irmãos. Praticai. Tem alguém comigo aí? Não? Então levanta a mão lá em cima, os milicianos. Tá vendo, irmão, como tem quadrilha aqui? Tá vendo aí? Prende todo mundo, cara. Ó, tô cheio de polícia aqui. Na verdade, nem sei, né? Que hoje os polícias estão. Deus abençoe nossos irmãos da farda azul. Aleluia. Tá pastor, rapaz, eu, hein? Sai dessa velha criatura, rapaz, eu, hein? Sangue azul para sempre? Pensei que era vermelho de Cristo, pastor. Então você tem que estar contaminado, vermelho, azul. Pessoal, adquiriu tanto rebanho e ovelha que os servos dos filisteus invejaram. Aprenda a lidar com a oposição. Ninguém vai falar de ninguém que não incomoda ninguém. As pessoas só vão falar de alguém que está incomodando, alguém que está crescendo. E o sinal do teu crescimento é o quanto falam de você. É o quanto falam de você. Se teu nome está na boca de pessoas, é sinal que as pessoas são apaixonadas por você, né? Porque cada um tem uma vida, e não podia cada um tomar conta da sua vida. Mas tem gente que parece que tem duas vidas, toma conta da dela e da sua, né? Ô gente, não é piada não, pô. É uma realidade, porque os filisteus podiam estar produzindo, mas eles estão tomando conta da vida deles e da vida do Isaac. Tem alguém comigo ou não? Aleluia. Fala para o vizinho do seu lado: o seu sucesso é meu alívio. Fala: o seu sucesso é minha pizza. Seu sucesso é minha viagem. Seu sucesso é meu presente no próximo aniversário. Fala: seu sucesso é a picanha na célula. Da pessoa, na próxima quinta-feira, alguém for tão abençoado, que bota no grupo da célula assim: pessoal, amanhã o lanche é por minha conta. Aí você imagina assim: esse irmão é tão pão duro que no mínimo vai ser café com creme crack.
Aí você faz essa menção assim no seu coração, fala assim: gente, vou falar para não pecar, né? Vou ficar na minha. Aí daqui a pouco, quando você chega lá, na esquina da cela, você vê que ele chegou primeiro do que você. Aí você olha na chaminé da casa, tem uma fumacinha saindo. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, eu não preciso? O menino é bom. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cante isso comigo, vai. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Tá mais afinado, hein? Oh! E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, oh, escondo o rosto para que veja a tua face em mim. Sempre que diminua eu, que ele cresça. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Oh! Meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Verso de número 15: por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac. Olha como é que começa a história de Reobote. É muito mais do que o poço começar. Já começava com inveja antes. A tua história não começa quando você pega o canudo. A tua história começa quando você já começa a criar a vida. Para algumas pessoas, perseguição. A mãe vai dizer que teve dificuldade da gestação, quase te perdeu, né? Algumas pessoas vai a fomentar a dificuldade que a mãe e o pai teve para criar. É muito mais do que agora. Na verdade, se você perceber, é porque hoje nós ficamos mimados. A gente se converte e começa a reclamar, mas a gente já é perseguido, porque o diabo já sabia do nosso potencial e do plano que Deus tinha para a nossa vida. Ele manda dizer para a gente que desde a fundação do mundo, Ele já havia nos escolhido. E o diabo sabe dessas coisas. E agora os filisteus vão fechar os poços, vão entulhar os poços. Como a Léa Mendonça diz, né? Estão querendo me entulhar meus poços, estão tentando atrapalhar os meus negócios. Parece até que a minha alegria incomoda, que a minha vitória fere mais que a sua derrota. Mas eu tenho a garantia do meu protetor. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Ninguém pode, irmãos. Parece que chegam filisteus e tentam entulhar os nossos poços. Na verdade, algumas guerras que a gente tem só está levando a gente para o nosso nível. Os irmãos de José pensavam que estavam fazendo mal a ele, mas na verdade estavam empurrando José para um cargo no qual ele ia ocupar. Na verdade, os que levaram Daniel a cativo pensavam que estavam fazendo mal para ele, mas estavam fazendo era bem, colocando Daniel em evidência. Entende, irmãos? Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é somente isso, que andam segundo o seu decreto, que quer dizer o seu propósito. Se você tem andado num propósito de Deus, se você tem cumprido os decretos de Deus, que é a lei dele, acredite, céus e terra cooperam ao seu favor. Até o dia que você diz assim: nossa, deu tudo errado, vai dar certo. Está comigo aí, não? Então os filisteus fecharam todos os poços.
Verso 16, por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra e disse: vá para outro lugar. Disse ele: você se tornou o mais poderoso que para nós. Ou seja, o teu rebanho cresceu tanto em que você hoje aqui é mais poderoso. Se você não sair daqui, nós devemos ser o teu servo. Então sai daqui que a gente quer continuar reinando. Só estava potencializando ele só. Lá na frente, quando Isaque cava o poço de Reobote, quem vem falar com Isaque? Abimeleque. Abimeleque reconhece e diz assim: agora eu reconheço que o Deus que você serve é um Deus verdadeiro e conheço que a bênção de Deus está na tua vida. São essas coisas que a gente vai esperar lá na frente. Aqueles que nos julgam hoje, aqueles que descredibilizam a gente hoje, querendo apertar a nossa mão e dizendo assim: nem eu acreditava em você. Não é tão bom isso? Talvez você entenda isso como uma faceta, algo ruim, né? Pô, alguém não precisava nem falar isso, mas é bom para você ver o quanto de negatividade você trabalhava, quantas pessoas não criam em você, não acreditavam em você. E o lugar do teu vencimento vai trazer essa consciência, que pessoas ao seu redor não acreditavam em você que ia dar certo, mas irão quebrar a cara, porque quem Deus chamou, Ele garante. Está comigo, irmãos? O verso de número 17 diz que Isaque partiu, estabeleceu em Gerar, e olha o que Isaque fez no verso 18: reabriu poços. Reabriu poços. Já cansei de ver, irmãos, em loja, atenção aqui, já cansei de ver em lojas, pessoas reabrindo lojas no qual pessoas faliram. A falência, ela tem uma coisa muito incrível, que não é somente o que é físico que você perde. A falência, ela trabalha com o emocional, você fica descrente, você fica já com medo assim: será que vou falir de novo? Será que eu vou quebrar de novo? Isso não é somente o físico, isso é no relacionamento: será que vai dar certo de novo? Será que é mais um enganador? Quantas pessoas também de forma espiritual de igreja já quebraram, já faliram, tentaram, com um chamado e tentaram, e hoje tem a memória do que deu errado e não tentam novo. Aí Deus está dizendo assim para a gente hoje: mas é tempo de reabrir. Não é tempo de abrir, é tempo de reabrir. Então há algo dentro de você que ainda não foi completo, algo dentro de você, ou algo dentro daquilo que você faz ainda, que está entulhado, está paralisado. Deus falou assim: manda reabrir de novo. E tem que ser forte para reabrir, porque tem emoções, existem emoções. Pastor, como é que eu vou tentar mais um filho? Você não estava lá quando eu perdi? Existem emoções, irmão. Só que olha para a mulher de Jó, reabriu 10 vezes, 10 vezes o Senhor deu os mesmos filhos para ela. É possível reabrir? É possível vencer um lado seu que fracassou? É possível. Se Deus está mandando reabrir, então vai. Mas deu errado uma vez, não quer dizer que deu errado uma vez, vai dar errado outra, gente. Isso é ausência de fé. Não estou mandando ninguém aqui ser pessimista aqui, declarações de fé, positivista, não, mas estou dizendo para você acreditar. Não é porque deu errado uma vez que vai dar a segunda, gente. Que é isso? Ah, pastor, porque eu ouvi que um raio pode cair 2 vezes mesmo. Ah, irmão, para com isso, você está um macumbeiro. Você precisa acreditar, irmão. Se Deus está falando assim, reabre, eu preciso reabrir. E a palavra reabrir não é nada novo que eu não conheço, é o que eu já conheço. Como é que Deus manda eu reabrir? Deus manda reabrir o que eu já tenho habilidade, o que eu já conheço, etc e tal. Olhe para a pessoa do seu lado, bota a mão no ombrinho, bate nesse saco de pipoca e diga assim: vai reabrir teus poços. Você está muito sossegado. Dá uma sacudida nesse saco de pipoca, dá. Aleluia. Balança esse jovem aqui, por favor, alguém. Balança esse jovem aqui, isso. Isso. Isso, ele continuar olhando para mim sério. Balança ele de novo. Vai dar nem um sorriso, cara. Nem um sorrisinho assim. Aquele sem graça, e canta aqui assim, ó. Venceu. Ah, está sorrindo por dentro, né? Reabrir, irmão. O que é reabrir, irmãos? Alguém que manda reabrir. De onde o cara veio? O cara veio de alguém que entulhou os poços dele. O cara veio de um lugar onde estava tudo certo. Agora, se o texto diz para a gente que ele tinha plantado e a semente tinha dado 100 vezes mais, então ele veio de uma vida de sucesso, do sucesso ao fracasso. E Deus manda ele reabrir. Como pode? Que memória voltar? E reabrir às vezes é se rebaixar também, né? É se rebaixar, aceitar, se condicionar ao que tem. Olha quantas coisas a gente vai ter de pérola nessa noite hoje. Dá uma sacudida nessa pipoca, irmão. Pelo amor de Deus. Libera uma palavra de vitória para esse irmão do seu lado. Seja tu profeta. Vai, então. Reabra aí, meu irmão.
O texto diz: reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado. Depois da morte de Abraão, lhe deu o mesmo nome de seu pai. Agora começa a nossa história para a gente ir para o finalzinho, verso de número 20. Contudo, nessa reabertura, isso aí, Tiago, os pastores de Gerá entraram em conflito. A gente é uma igreja de discipulado, viu? A gente é uma igreja de discipulado. Você precisa estar mais perceptível ao que está acontecendo no ambiente. Você está mais atento, irmãos, tá? Existem almas solitárias, perdidas aqui dentro, e a gente está, só os meus postos. Isaac abriu, não foi para ele sozinho. A abertura de Isaac deu abertura para outras pessoas, tá? Amém, pessoal? Amém, pessoal? Contudo, os pastores de Gerar, de onde ele estava na reabertura, entraram em conflito com os pastores de Isaac e disseram assim: essa água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de quê? Ezeque. Algumas traduções, Ezequiel, quer dizer, Ezeque, inimizade. Mais um atributo que nós iremos colocar aqui, na nossa possível reabertura, iremos ter muita inimizade. E não são pessoas ruins, mas são pessoas que estão de olho naquilo que você está fazendo, estão te observando. E engraçado, se você for olhar o histórico nosso, eles estão entulhando os poços, ou seja, eles não querem que eu vença, mas também não querem vencer. Eles não querem beber dessa água, mas também não querem que eu beba. Como é que pode? Se pelo menos mandasse eu sair e quisesse dar continuidade, tudo bem, mas não. Após a saída de Isaac, eles vão e entulham um poço todo. Aí chama Ezeque de inimizade. E ele não desiste, irmão. Olha o que vai acontecer agora de forma incrível no verso 21. Lembra que eu falei aqui por diversas vezes, reabertura, lembra? Agora ele poderia parar com o teu emocional mais uma vez. Já estou acabando, presta atenção. Ele poderia parar com o seu emocional mais uma vez. Só que ele não parou com o emocional dele, Ronaldo. Olha o que o texto diz para a gente. Em seguida, ou seja, o cara estava na lavoura, mandaram ele sair, expulsaram ele, abriu o poço de Ezeque, arrumou inimizade. Olha a memória que Isaac está tendo para a gente aplicar aqui. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Cantamos diversas vezes o hino brasileiro, o nosso hino nacional, e uma frase bem colocativa aqui seria aquela assim: verás que um filho teu não foge nem teme nem adora a própria. Irmão, você é brasileiro, irmão. O lema do brasileiro é: sou brasileiro. E se não deu certo até hoje é porque não chegou ao final da sua história. Brasileiro não desiste, irmão. Brasileiro nasceu para dar certo. Que outras nações me perdoem, mas o bicho abençoado, gostoso, caloroso é o brasileiro. Dá uma balançada nessa pipoca mais uma vez, por favor. Aleluia! O texto diz, Carlos, em seguida o quê? O cara acabou de ser expulso de um poço, acabou de entulhar os poços dele. Abimeleque acabou de tirar ele do raio de distância dele. E o texto diz mais uma vez, Cris Molina, em seguida. É alguém incansável. É alguém que não tem tempo para ficar lamentando a perca. É alguém que não tem fala para ficar lamentando o fracasso. É alguém que levanta a poeira, dá a volta por cima. É alguém que sacode o pé e vai para frente. É alguém que, se a chuva tomar aqui, ele já planta ali. É alguém que se vira nos 30. Esse é o brasileiro. Usa a sua naturalidade, a sua descendência, explore ela. Tem um dom dentro do Brasil, irmão. O Brasil é o seguinte, irmão: você vai em algum lugar, você vê uma pedra com uma flor. Tem flor dando na pedra, irmão. Eu vi até uma imagem, eu gosto de fazer a unha. Aí alguém postou assim, ó, tanto tempo saindo na manicure, que nasceu até uns galhozinhos. Nasceu até uns galhozinhos, né? Tudo em que o brasileiro bota a mão prospera. Eu estou dizendo que Deus é Deus de todas as nações, mas Deus tem um calorzinho pelo povo brasileiro. Você sabia, irmão? Para o brasileiro, irmão, você pega na esquina ali, irmão, onde que é a hamburgueria do fulano? Ele fala, vamos lá, eu te levo lá. Para o brasileiro, ele emenda, ele é incrível, cara. Em qualquer outro lugar do mundo você vai,
Se alguém pagar lá na tua porta, ele conversar com você 2 minutos, você já oferece água e tudo. Não estou dizendo como quem já foi em outras nações por muitas vezes, nem em outros lugares. Mas, irmão, faz uma comparação, Estados Unidos e o Brasil. Estados Unidos as pessoas nem a pé andam, só de carro, irmão. Aqui a gente está na calçada, sai andando, vai no calçadão. Você vai na Barra de Guaratiba, você fala, qual é? Tranquilo? Beleza? É só andar na Barra de Guaratiba, lá na praia, que você fala com todo mundo, irmão. Agora é recreio, posto 12, né? Você já fala assim, aí, paz e amor, irmãos, beleza? Tranquilo, né? Você vai no shopping de Bangu, quase você não consegue chegar do outro lado, irmão. O brasileiro e banguense é a única pessoa que divide sorvete. Ela pega um sorvete, uma casquinha do McDonald's, ela lambe todinho, aí você passa na frente, quer um pouquinho? Sabe o que é isso? É o afeto, é o amor. O mesmo abusado oferece, irmão. O cara oferece, irmão. O cara oferece. Tem alguém comigo, não? Diga comigo assim, eu estou na próxima estação. Diga, João, eu estou em seguida. Diga assim, eu não vou desistir. Eu sou igual o Botafogo. Se dá certo, eu não sei, mas... Segue o líder, né, Tiago? Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço. Foi. Mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac chamou o poço de quê? Sitiná. Sitiná quer dizer contenda. Contenda é quase uma briga, né, irmão? Houve contenda entre os irmãos. Bafafá. Boa. É meu. Você não queria, mas agora quer. Contenda, inimizade e contenda. Você entende que inimizade é? Então tá bom, vou para lá. Quando não quer, Deus não briga. Agora contenda, teve um bafafá aqui. Teve ou não teve? Teve um bafafá aqui. Irmãos, e aplicando para a história de Reobote, para a gente chegar no próximo posto chamado Reobote. Irmãos, quantas vezes em Reobote nós estamos assim? Brigando, tendo contenda. Você vai para um sítio, onde você tem um histórico, em que o sítio tinha umas festas. O sítio era até de uma igreja, mas alugava para todo mundo. Tinha festa mundana, tinha prostituição. Vizinho nenhum brigava. Aí chega a igreja, bota louvor, os vizinhos brigam. Os pessoal da Carobinha soltam fogos lá. Pessoal 23 de abril soltam fogos na Alvorada. Ninguém reclama. A gente vai para o encontro com Deus, soltam fogos. É o caminho certo. Aqui, irmão, aqui, nesse lugar aqui, eu estava hoje com uma senhorinha passando aqui e o pai dela. O pai dela tem 80 anos de idade. Ela falou, meu pai é 80, andando assim, no maior sol. Eu falei, gente do céu, imagina esses caras, né? Assembleano. Ele falou assim, eu moro em frente à arena de vocês. Quando tem culto lá, eu fico na minha janela ouvindo o culto. O senhorzinho, maneirinho, cara, ele... Aí ele passou aqui hoje, falou, fica assistindo um culto lá. Eu falei, que legal. Aí a filha dele falou assim, que um dia ela passou com o marido, aí a calçada da igreja tomada de carro. Ela falou que teve que andar até pela rua. Aí ela falou assim para o marido, amor, peraí, a gente está reclamando, mas é da igreja. Antigamente a gente ouvia, era tiro aqui. Antigamente era porrada, antigamente era um quebradeira aqui. Irmãos, nós habitamos em Reobote. Essa palavra não é uma palavra criada. Essa palavra é uma palavra vivida. Reobote somos nós. Eles vão passar algumas fotos, aí vai passando as fotos que eu vou comentando, umas fotos da nossa história. O sítio não era nada, além de que um depósito de mosquito. Para você ter noção, o primeiro retiro, em que nós tivemos de jovem no retiro, se tivesse 100 jovens, 200 jovens foram para o UPA, tudo mordido de mosquito. Com o pé inchado mesmo, parecia até trombose, irmão. Alguns saíram, não quiseram nem voltar para o retiro. Foram direto para cá, falaram, que lugar é esse? Hoje nós entramos lá, salão de palestra com ar-condicionado, uma piscina 12 por 25, os quartos tudo climatizado. Talvez você fale assim, e o banheiro? O banheiro é um luxo. Pergunta o que a Suelen foi ao encontro dela.
Ela só falava assim: estou pisando no xixi toda hora, toda hora. Era poça e poça, não é? Eu me lembro muito que a gente tem umas marcas desse retiro no qual elas foram, o tipo de comida. Fabrício chegou e colocou essa história sempre, pastor repetitivo, pastor que repete história. Aí não, pastor, aí não. E isso aí está um luxo, amigo. Isso aí está um luxo. É porque hoje o campo é todo gramado. Olha o pimentelzinho aí, ó. Hoje a piscina também é toda cercada. Olha, nem tem o segundo lugar. Volta lá, irmã. Nem tem o segundo andar e nem tem o alojamento ainda montado, somente a piscina. Vai passando aí, vai passando aí. Irmãos, aí eu acho que é a área de baixo, onde tem aqueles banheiros, né? Que era um salão de jogos nosso, e o refeitório lá. Olha só, tudo inacabado. Olha aí, irmãos, se não era um poço a ser, né, tirado das pedras. Olha o lugar, irmão, do salão de palestra, irmãos. Olha o salão de palestra, irmãos. Olha um pedaço do alojamento onde vocês dormem. Olha como que era, de telha. Era 109 graus, irmãos, lá. 109 graus, irmãos. Olha como é que era o salão de palestra. Pula aí, por favor. Já falei desse negócio aí já. Pula, vai pulando, Lu. Vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando. Pula, pula, pula. Vai pulando, vai. Dá um play, irmã. Isso, obrigado. Pula essa aí também que... Bota uma imagem só, de uma só, um item só. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Vai pulando. Tem uma imagem que é da Rehoboth. Eu queria aquela imagem. Segura. Essa aqui era a arena, irmão. A arena que nós estamos lá hoje. Olha como é que era a arena, irmãos. Olha o que nós tínhamos lá dentro. E ainda, essa foto aqui é uma foto que nós estamos reconstruindo, tá? Porque a foto inicial mesmo eram plantações de 2 metros de altura, irmão. Com droga lá dentro, com arma falsificada lá dentro. Provavelmente alguém entrava ali, fazia um furto e entrava lá para dentro. Tinha um cantinho da droga, um cantinho do crack lá dentro lá. E hoje nós entramos e trouxemos luz para esse lugar. Olha mais ou menos como que era. Olha tudo, irmãos. Olha lá o telhado como é que era, todo defasado. Hoje um telhado lindo, acompanhando tudo. Vai trocando, Lu, por favor. Pode ir trocando, pode ir trocando, pode ir trocando, pode ir trocando, pode ir trocando. E troca, e troca, e troca, 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 troca. Troca. Troca aí, varão. Olha lá, como que era, tá vendo? O mato bem alto. Olha a esquina, irmãos. Olha a esquina como que era feio o lugar. Olha como é que era. É ou não é, irmão, postos que Deus tem dado pra gente? É ou não é? São postos que Deus tem dado pra gente, ó. As 4 fotos são do terreno aí da esquina, irmão. Você entra lá hoje, irmão, não tem ar-condicionado, mas é uma arena toda encimentada. Um telhado todo cobrindo o extenso lugar. Tem 2 banheiros lá, irmãos. Tem pia, tem bebedouro de água geladinha, irmãos. E muita poeira. Pula, por favor. Pula. Olha essa parte. Fizemos a calçada toda. Assim vai ser lá naquele lugar. Nós já fizemos essa calçada toda. Lá também nós teremos da identidade lá. Vamos lá, Lu. Mais rápido aí, por favor. É o que? O computador ou vocês? Só dá um clique aí, minha filha. Aí não, varoa. Mas como eu estava dizendo, dá um clique rapidinho, vai. Isso. Vai pulando, vai pulando, vai pulando. Isso é casa de Rod. Olha a casa de Rod, como é que está ficando. Já ficou, na verdade. Estava em fase, vai indo, vai indo, vai indo, isso vai indo. É casa de Rod ainda, pessoal. Olha como é que nós pegamos. Segura essa foto, Lu. Era tudo assim, esse reboco aí, ó. Nós temos feito tudo lá. Criamos alojamentos lá, ampliamos mais a casa, né? Pastor Charles Companhia tem dado certo aí, nosso engenheiro de obra. Vamos lá, pode ir, casa de Rod, isso. Hoje nós sabemos que a Lília e o Alain moram lá junto com a sua família, mas é ainda por um tempo, um período. Já já nós iremos tirá-los de lá e iremos fazer literalmente, segura essa foto. Beleza, nós iremos fazer já já o nosso centro de reabilitação feminino na casa de Rod. Iremos trabalhar com um sistema que está lá de casa mesmo, né? Uma casa um negócio bem caseiro mesmo lá, e iremos ter monitores lá trabalhando para isso aí. Olha, gente, o refúgio carioca, gente. Olha como é que era isso aqui. Olha a casa de show, irmãos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, vamos olhar o que já melhorou para nós e olhar o que já melhorou na nossa vida. Sabe, irmãos, a gente está em constante mudança e crescimento. Não fique chateado pelo aquilo que você ainda não conseguiu mudar, mas talvez valorize aquilo que já mudou em você. Não se contente também, não estacione.
mas valorize aquilo que já mudou em você, amém, pessoal? Olha aí, irmão, nós colocamos a nossa fachada lateral quando pegamos, olha que coisa linda, olha a obra apresentável, irmão. A esquina que era ainda o pagode da tardezinha, hoje se tornou casa do Senhor, onde nós estamos lá atrás. Olha isso, irmão, vai passando, Lu, passa com vontade, Lu. Beleza? Aleluia. Olha, Lu, deixa Deus te usar. Olha, irmãos, ô Lu, eu queria aquela foto antes e depois de Rehobote, uma que está bem na meiuca, assim, o que é hoje, o que era. Parece que a gente está limpando tudo. Essa aí, obrigado. Irmãos, essa foto ali foi quando a gente pegou aqui no primeiro dia, de cima. Olha lá como é que era tudo isso. Era os banheiros ali, todos eles defecados, a parede, passaram fezes na parede toda. Era barulho de assombração, irmão. Fantasma existe ou não, não sei quem estava fazendo esse efeito, irmão. Mas não sei qual era a jogada aqui, mas tinha um barulho aqui, meu irmão. Tinha gente que tinha vontade de correr. Aí, uau! O leão chegou e rugiu mais alto que eles, irmãos. Amém ou não amém? Irmão, quem veio aqui antes dava arrepio. Você tinha medo de ficar aqui. Hoje, você ficar aqui sozinho, irmãos, você sente uma paz, irmãos. Uma paz, eu não é? O paizão esses dias veio aqui e começou a chorar. Depois da visita ele falou, tem uma presença aqui. Antigamente era fantasma. Agora é o Pai que está nesse lugar. Olha aí, irmãos, olha nisso. Olha quantas coisas a gente já cavou, descavou e reabriu e abriu, irmão. Ali está ali algo que não me deixa mentir. Aquilo ali é onde aqueles irmãos lá em cima tem. Quem está dormindo, levanta a mão aí. É isso aí, olha lá. Os irmãos aí de cima da galeria, levanta a mão para mim. Laranja, levanta a mão aí, isso. Fica de pé vocês agora, por favor, fica de pé. O irmão de braço cruzado, faz assim para mim, por favor. Isso. O vascaíno que está triste, faz assim, isso. O único vascaíno triste. Eu acho que ele é flamenguista, cara. Só pode ser. Aquele lugar. Não é possível, cara. Esse lugar onde vocês estão aí, obrigado por ter levantado. Uma salva de palmas para os nossos irmãos que levantaram. Fizeram um exercício no culto. Não senta! Não senta! Vocês que estão de pé aí, esse lado todinho, até onde está a Carilane lá, até essa arquibancada branca aí, era um ministério infantil. Uma loucura, mano. Outro dia um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor louco, só sabe gastar dinheiro. Irmão, a gente construiu, não foi, pastor Sérgio? Paredes aqui, irmão, de concreto, irmão. De concreto, construímos paredes aqui, fizemos um corredor. Meu irmão, mas era uma barulheira aqui. A gente estava aqui no culto, as crianças lá batendo na porta. Porradão na porta, gritando, me dá meu lanche, outro. Eu falei, Jesus do céu. E de vez em quando sai uma criança correndo, meu irmão, no corredor todo, eu falei, pega ele, pega! Literalmente, não é a verdade, pessoal? Não, quem estava aqui sabe que eu não estou mentindo, apenas estou inventando. Irmãos, eles saíram correndo lá de um lado pro outro. Pode sentar, irmãos, por favor. Isso, querido, obrigado. Aleluia. Eles saíam correndo aqui, um para lá, outro para cá, uma tia desesperada para pegar. Era uma coisa terrível. E hoje nós estamos aí, irmão, com o ministério infantil aqui atrás, ainda. Com o ministério infantil lá debaixo. Irmãos, e agora, irmão? Vamos reabrir poços, irmãos. Vamos reabrir poços, irmãos. Batizávamos aí, o Gabriel se batizou nessa piscina, não foi? Aqui. Batizávamos aqui, hoje nós temos uma piscina de 25 por 12, irmão. Fica centenas e centenas de pessoas em volta da piscina, num calor terrível, mas abençoado. Bota a foto da nossa igreja das crianças, por favor. Vai passando o que você tem. Não precisa ter pressa, não. Está tranquilo. Já até terminei a pregação. Agora é fotos. Lembranças. Fica tranquilo, Lu. Tranquilo. Olha aí, pessoal. O que é aquilo lá, gente? Tiraram alguma foto errada. Ou estão profetizando. Como era? É verdade. Olha lá, gente, o muro ali que a gente vai comprar. Olha lá. Olha como era. Olha o tempo da obra deles. Olha lá, gente. Bem que o pastor falou que derrubaram 3 casas desse terreno. E fizeram a igreja. Olha como era, irmã, antes. E o pessoal do Google é inteligente, né? Tá certo.
Olha lá, como era e como está hoje, irmão. E hoje pela manhã nós fomos lá, irmão. O nosso Instagram está rodeado de mensagem lá, de pessoal que chegou filmando. Irmão, parecia um formigueiro, gostoso formigueiro, irmão. A gente atravessando aqui, tirando uma onda, os carros parando. A gente se sentiu importante, irmão. A gente falou, os carros parados. E a gente esticou o peito, atravessando, todo mundo assim, ó. E tinha os irmãos cantando, com o Senhor marchando sim, o seu exército. Irmão, mas foi gostoso demais. Atravessamos aqui, ó, centenas e talvez milhares de pessoas. O pessoal disse aí que não coube tantas pessoas lá dentro, ficaram um monte lá de fora. Mas o pessoal foi recebido hoje. Eu quero que vocês aplaudam aí os pastores, os supervisores e até o nosso amado irmão que nos abençoaram, prepararam um baita de um café da manhã, ok? Quem comeu o café da manhã e gostou, diga 2 amém. Tem gente que comeu tanto no café da manhã que falou, não estou nem com fome na hora do almoço, né? Almoçou ali já direto, botou banana dentro do pão e etc e tal, por aí. E aí, pessoal, nós atravessamos aqui, fomos lá, consagramos, oramos, apresentamos o lugar às pessoas que estavam aqui de manhã, estendi o convite a todos, né? Inclusive coloquei no grupo de liderança para que todos chamassem as suas células também. E hoje nós ficamos megas alegres lá em poder apresentar esse mais novo poço, chamado Rehobote, né? Se você olhar o nosso Instagram, você vai ver o vídeo na íntegra, maravilhoso, fabuloso. Eu não sei se vocês foram lá e viram, que quando eu e o pastor Sérgio fomos lá, e o pastor Charles, nós chegamos, eu fiquei já feliz demais com o terreno na frente, né? Irmãos, o terreno na frente tem esse tamanho aqui, ó. Não é, pastor, daqui até a cabine de som lá? Irmão, acho que é da parede, acho que é, estou brincando. Eu acho que é da parede aqui até a cabine de som aí, ó. Não, tem essa largura toda, é 10 metros, mas acho que tem essa profundidade aí. E aí você pensa que é pequeno o templo, só que o templo cabe em média, a gente vai botar, Rehobote é sempre assim, né? E se não botar, a gente profetiza que vai ter, né? Mas lá dentro a gente vai conseguir colocar lá em média, eu acredito umas 800 pessoas lá. E aí a minha surpresa foi quando eu cheguei no fim da última parede que tem lá dentro lá, e chegando lá eu vi um portão. Eu pensei que era acesso para outra rua, né? Não sei, quando eu cheguei lá atrás, tinha um terrenão, irmão, grandão assim, que as colunas e as sapatas feitas, só botar uma laje, e aí é o presente que Deus deu para a gente. A gente vai construir um prédio lá, com praticamente, eu posso dizer que vai dar para 6 salas de aula, e se não der, a gente faz 4 salas bem avantajadas, para nós termos aqui as aulas dos nossos pequenos, e também, vamos botar um seminário aqui para a gente aqui, né? Vai ser bem bacana. Então é um lugar de novos poços, irmãos. Sempre tem um poço novo sendo aberto em Rehobote. Sempre tem. E preste atenção numa coisa, pergunta o quê? Você é reflexo da igreja. A igreja não pode ser teu reflexo, porque a tua tendência é parar, mas a igreja não é avançar. Então segue a igreja. Segue a igreja, irmão. Segue a igreja. E Rehobote, ele é uma marca tão emblemática, que o significado de Rehobote quer dizer largueza, amplitude. Eu falei de manhã e quero só continuar até que a gente venha ao texto e acabou tudo. Os profetas do Antigo Testamento chamaram Eliseu e disseram assim: Eliseu, o lugar que a gente está apertado. Eles estavam pregando numa cabaninha e o número de profeta aumentou. Ele falou: cara, está apertado aqui. E alguém teve uma ideia. Qual a ideia? Cara, vamos fazer alguma coisa para romper isso aqui. Os caras falaram assim: pode ir até no Rio Jordão. Foram lá no Rio e começaram a cortar gravetos, madeira, né? E de repente o machado de um dos profetas era emprestado, e de repente o cabo soltou do machado e falou: ah, meu machado caiu, era emprestado. E o profeta perguntou para ele: aonde caiu o machado? Aonde caiu? E ele jogou um galho e falou: flutua. E o machado, irmão, lei da gravidade indefensável, tudo que é pesado afunda. O machado subiu. E o que Deus está querendo dizer para a gente? Independente do peso, do afundamento da tua área, dependendo da profundidade aonde você se enfiou, uma palavra de Deus pode trazer a tua vida para cima de novo. Por quê, irmão? Porque você está em Rehobote, você está no lugar de expansão, está no lugar de ampliar. É proibido, irmão, você não crescer nesse lugar, irmãos. Pastor, mas eu não quero crescimento. Então faça outras pessoas crescer, mas seja funcional nesse lugar, irmãos. Faça outras pessoas crescer. Ah, eu já atingi meu crescimento, tá bom, então provoque crescimento em outras pessoas.
Potencialize outras pessoas, irmãos. E o machado veio de novo à tona, e ele disse: agora pega. Acredita a história que eles foram lá e cresceram um lugar. Rehobote é esse lugar, irmão. É sítio, é casa de roda, são 3 ônibus, é um caminhão, é uma igreja, é uma expansão. Ainda tem mais promessas vindo por aí. Por que não crescer de acordo com esse lugar? O que significa largueza, irmãos? Você não atingiu o limite no qual Deus ainda tem para você. Está na hora de alargar as tendas. Está na hora de você ampliar a tua visão. Está na hora de você ampliar a tua fé. Está na hora de você ampliar o teu talento. Está na hora de você ampliar o teu dom. Porque se a igreja está ampliando, se a igreja está crescendo, é incompatível você ficar metódico, minguado. Não pode. Você faz parte desse nome. Esse nome foi colocado para você como um presente. Eu sei que você tem o seu nome, do seu pai, do seu marido, mas coloca o nome no final. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas montarem Instagram. Está lá o nome do cara: Ramon C, Elizabeth C. Todo mundo coloca o ser no final, ou seja, as pessoas estão aderindo a isso. Não é que está tirando o efeito de Cristo, de hipótese nenhuma, porque tudo que nós fazemos aqui é por causa dele. Mas a identidade, de onde se fala em Cristo, a identidade espiritual. As pessoas colocam o nome da igreja no seu sobrenome. A escada, alguém chegar lá no cartório e fala: muda meu nome aí de casado, bota o nome do meu marido e Rehobote no final. Você está entendendo, pessoal? Então você precisa prosperar nesse lugar. Há algo legítimo nesse lugar. Deixa essas águas pegarem você também. Deixa esse rio fluir na sua vida também. Aceita que dói menos. Não retroceda, não recue, não mingue no lugar de amplitude, irmãos. Isaac não desistiu quando entulharam os poços dele, Ezequiel e Sitiná. Verás que um filho teu não foge à luta. Isaac de repente insiste mais um pouquinho e vai para o próximo poço. Verso 26, por favor. Obrigado pela foto, muito bonita essa, viu? Olha o tamanho do campo, irmão, olha o tamanho da frente do lugar. Sabe o que vai ser aí? Nós iremos cobrir total, vamos ver se vai chegar na altura desse muro aqui. Iremos fazer o parquinho das crianças na entrada. Não tem um tapetinho do Botafogo? A gente vai pegar um pouquinho daquela grama e colocar ali também, entendeu? Botar assim, ó, uma grama sintética para as crianças não se machucar, fazer um trabalho pensado. Sabe por que vale a pena investir? Porque é nosso. Se possível, colar as placas de borracha na parede, para a criança não bater a cabeça. Vai ser um negócio, irmão. É o quintal da tua casa, irmão. Se for bonito é lá, se não for, não é. Vamos fazer um negócio bacana, irmão. Um negócio bacana. Não é para impressionar, é para usar, é para valorizar, é para você criar estímulo. Porque o dia que você estiver desmotivado e não quiser vir, o seu filho vai pegar pela mão e falar: não, pode ir, eu tenho que ir para a minha igreja, entendeu? E vai acontecer isso, irmão. Vai acontecer, o seu filho vai te arrastar pela mão e falar: não, pai, hoje é eu que vou pregar na igreja, você pode se arrumar. É, irmão. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero beber. Fonte de águas vivas. Ele é a fonte. Tu és a fonte. Irmãos, tem algumas coisas se movimentando na igreja. Vocês precisam entender. A nossa igreja hoje, Leozinho, só tem a banda de adulto. Semana passada havia conversado com a Keila. Keila, fica de pé, Keila. E havia pedido autorização, Léo. Eu falei: Léo, você me presta a Keila? Preciso colocar a Keila aqui para treinar a galera. Até que funcione lá, nós iremos preparar uma banda infantil, irmão. Quem vai cantar vai ser eles. Os teens vão cantar, os jovens vão cantar, eles vão mesmo fazer um culto entre eles. É isso, irmãos. Não é ensinar. Ensinar não é só falar, é também fazer com que eles pratiquem. Você imagina daqui um dia você indo lá para a igreja porque o teu filho vai pregar. Você vai chorar, você vai...
Meu Deus do céu. Imagine você assistir o teu filho cantar louvores lá, irmãos. Ah, irmão, bem-vindo à nova estação da nossa vida. Bem-vindo à nossa fase Rehobote, irmãos. Eu havia chamado essa jovem e falei: Keila, dedique-se aqui ao ministério. Vamos estar abençoando a sua vida para que isso aconteça. E vamos ensaiar essa galera. Vamos ensaiar a nova geração. A Keila já dá uma aula para Esther. E que levante outras pessoas, filhos de outros irmãos, outros adolescentes, outras crianças, para que faça essa instrumentalidade, essa técnica junto com a unção ser aflorada, para que quando a gente abrir o culto inaugural seja de quem? As crianças, irmão. Eu vou abrir uma igreja das crianças com palavra de adulto? Não. Pastor, você vai pregar? Não. Minha igreja é lá. Imagina, irmão, os seus filhos, os seus netos pregando. Irmãos, não precisa ir para outro lugar, irmãos. É essa igreja que você vai ver a sucessão da sua geração. O mesmo Deus que foi com Abraão, o mesmo Deus que foi com Isaac e com Jacó, será o Deus da sua vida, o Deus dos seus filhos, o Deus dos seus netos nesse lugar. Se tu crer, reage aí no seu lugar do tamanho da sua fé, pelo amor de Jesus Cristo, irmão. Ei. Diga: eu estou em Rehobote. Está muito desanimado, mas muito desanimado. Sacode esse saco de pipoca, por favor. Fala: para de ser minguado, irmão. Com todo respeito, mas respeita o ambiente. Sacode que entra mais, irmãos. Diga assim: os meus filhos cantarão naquela igreja. Os meus netos estarão pregando naquela igreja. Diga: os meus filhos serão os profetas desta geração. Reaja aí, se tu pode, meu irmão. Eu estou falando de uma geração que já está de pé. Já está de pé. Já está de pé. Já está de pé. Quando Deus chama, Ele garante. Rehobote, Gênesis 26, 22, 26. Rehobote, 26, 22, vamos lá. Isaac abandonou esse poço. Diga assim: não vou mais ficar com ressentimento. Diga: Érica, tem um novo poço me esperando. Diga para a pessoa do seu lado: sabe o que eu sou? Eu sou, o meu português, abridor. É o meu português, de novos poços. Diga: sabe quem é que Deus vai usar para abrir coisas novas e que estão falidas e paradas? Sou eu, é você, somos nós. Pessoas tratadas emocionalmente e espiritualmente são pessoas capacitadas por Deus. Olha o nome dessa pessoa do seu lado: nem aí para filisteu, derrubador de filisteu, ignorador de filisteu. Filisteu, na verdade, está sendo filisteu, e você precisa ser você. Só que o texto diz que ele não se ateve à memória do engano, à memória do fracasso, à memória da intriga, à memória do disse-disse, e ele abandonou esse poço e mandou cavar outro poço mais adiante. Lembra? Em seguida, mais adiante. Então você precisa ir um pouco a mais. Eu acho que vale a pena se esforçar um pouquinho mais. Eu acho que você tem caldo para dar ainda. Eu acho que você não extraiu o melhor de você ainda não, sabia? Eu acho que você se limitou dizendo que esse é o teu limite. Aí Deus está dizendo assim: tem outro poço à frente. Você vai viver uma nova estação da sua vida. Amém, pessoal? Amém? Ele mandou cavar outro poço adiante. Dessa vez ninguém discutiu. Diga: oba! Diga, Renata: oba! Irmão, eu sei que é até legal a gente ficar lá com Ezequiel e Sitiná, inimizade, né? Mas quando você faz algo que ninguém te perturba, não é saboroso? Quem não gosta de comer sozinho, sem ninguém? É? Não é? Quem não gosta de ter um tempo de paz, né, irmão?
paz com a vida, tudo. E nessa nova estação que a gente está entrando, ninguém vai discutir com você por causa desse novo poço. De modo que Isaac chamou de quê? Chamou de quê? Pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente e prosperaremos nessa terra. 2, 3 pessoas para reagir nessa noite aí. Pode